Bom dia a todos os ouvintes do nosso podcast África no Brasil. Meu nome é Isadora. Meu nome é Lauren. Meu nome é Lorenzo. Meu nome é Natália. Meu nome é Eduardo. E neste podcast falaremos um pouco sobre a África e as conexões deste continente com o Brasil, que tem grande relação com a escravidão. A África é um dos 6 continentes da Terra e é um dos maiores e mais populosos continentes do mundo. Esse continente fica na zona intertropical. A África também é conhecida como o berço da humanidade, pois, os grupos Homo sapiens, a espécie que os humanos fazem parte, surgiram na África e depois se espalharam por outros continentes. A cultura dos africanos é vasta e diversificada, repleta de uma enorme riqueza imaterial, sendo por causa da diversidade de etnias na África pela influência dos povos do Oriente Médio e europeus que tiveram contato com os africanos ao longo da história. A região africana era dividida em reinos e impérios. Na África Oriental havia o Império de Gana, que durou do século VIII ao século XI e era baseado no comércio de ouro, e do Mali, que durou do século XIII ao século XVIII e que tinha como força o comércio de sal, ouro e especiarias e couro. Aproximadamente a partir do século XVI, houve a escravidão africana no Brasil, que aconteceu principalmente por causa das conquistas de territórios africanos por portugueses e outros povos europeus. Essa escravidão substituiu a mão de obra indígena. Os africanos vieram para o Brasil nas embarcações chamadas de navios negreiros, onde ficavam em condições precárias. Com isso, os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como a culinária, as danças, as religiões, etc. Na colônia, os escravos aprendiam português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos têm muito a ver com a escravidão, pois eles vieram da África pelos navios negreiros, eram transportados para os países que iam trabalhar na escravidão. Eles foram submetidos ao trabalho da construção de igrejas e também no plantio. Como citado anteriormente, várias das crenças e culturas que temos no Brasil vieram da África, como a capoeira, que é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. Foi criada pelos africanos no período da escravidão, como uma dança e uma prática de luta para os escravos da época. O berimbau também tem grande relação com a cultura africana. Ele é um instrumento de corda usado para criar o ritmo que acompanha o espaço da capoeira. Esse instrumento possui apenas uma corda, que fica esticada em uma haste de madeira. O candomblé é uma religião afro-brasileira. As crenças africanas dessa religião foram trazidas para o Brasil pelos escravos. A história do candomblé se mistura com a do catolicismo. Os escravos eram proibidos de usar sua religião e usavam imagens dos santos para escapar da censura imposta pela igreja. Nos dias atuais, muitas casas de candomblé não acreditam no sincretismo e buscam voltar às origens africanas. Rebita é um gênero de música e dança de salão angolana que demonstra a vaidade dos cavalheiros e enfeites das damas. Dançada em pares a partir de coreografias coordenadas pelo chefe da roda, executam gestos de generosidade acenando a leveza de suas damas, marcando o compasso do passo da macemba. Os africanos foram e ainda são muito importantes para a nossa cultura. Os descendentes dos africanos existem há muito tempo e nossa população é composta por mais de 4 bilhões deles. Obrigado por assistir e tchau.